O deputado federal José Medeiros, da tribuna da Câmara, fez duras críticas aos governadores que apelaram ao Supremo Tribunal Federal para tentar, mais uma vez, derrubar leis debatidas e aprovadas pelo parlamento. O deputado apontou: pois é, quando o presidente Jair Bolsonaro propôs aqui, o presidente Arthur Lira, juntamente com o presidente Pacheco e todos os deputados, votamos e aprovamos, eis que eles entram no STF contra a medida. Eu acho isso muito ruim. O deputado lembrou ainda que os próprios governadores contribuíram muito para prejudicar a economia. Ele disse: pessoas que falam tanto em democracia, as mesmas pessoas que provocaram esse caos, quando o Congresso se reúne, discute e vota para ajudar as pessoas, entram contra a medida. Sim, pessoas que provocaram esse caos, porque o fecha tudo foi proposto pela maioria dos governadores e por boa parte dos prefeitos. Obviamente, houve autorização da maioria dos ministros do STF. Medeiros lembrou que, embora o STF tenha afirmado que determinou competências concorrentes, o resultado foi que governadores e prefeitos tiveram poderes ilimitados, inclusive para suprimir direitos e garantias fundamentais. Medeiros disse: agora a Corte diz que a decisão era da tripartição dos poderes. Ora, minha gente, num momento de exceção, num momento de fome, num momento de desespero, você não fica olhando filigranas da lei. Tanto é que, para revogar a garantia que os brasileiros têm de ir e vir, não pensaram nisso. Prefeito de qualquer currutela do Brasil podia declarar estado de sítio, e sobre o estado de sítio a Constituição diz que só pode ser decretado pelo presidente da República, autorizado pelo Congresso Nacional e ouvido o Conselho da República. Não, qualquer prefeito podia decretar sem ouvir a Câmara Municipal. O deputado questionou: para que serve, então, o parlamento brasileiro? Para que serve, então, esse parlamento com 513 deputados e 81 senadores, se o que se vota aqui não vale mais nada? No Brasil, a pretexto de combater a pandemia, até mesmo a liberdade religiosa foi restringida, juntamente com as liberdades de expressão, de imprensa, de ir e vir e de trabalhar, entre outras. Para um grupo de cidadãos, direitos e garantias fundamentais estão suspensos. Há prisões políticas, censura, apreensão e confisco de bens, tudo sem o devido processo legal. A renda de jornais, sites e canais conservadores, entre eles a Folha Política, está sendo confiscada desde 1º de julho de 2021, a mando do ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, para inviabilizar o jornalismo conservador independente. Há mais de 13 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o código ajude@folhapolitica.org ou o QR Code visível na tela. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura dos fatos da política brasileira e dá voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Senhora Presidente, senhores senadores e a todos que nos acompanham. Senhora Presidente, nós votamos aqui medidas que ajudaram a baixar o preço da gasolina, que ajudaram a chegar aos brasileiros ajuda emergencial, coisas que mitigaram o sofrimento do povo brasileiro, ocasionado pela pandemia, pelo rescaldo da pandemia, que foi a inflação, ocasionado também pela guerra da Ucrânia. Mas, infelizmente,
boa parte dos governadores que até então, em campanha, diziam que estavam a favor de diminuir os impostos, que vinha com toda aquela cantilena, inclusive no meu estado, o de lá dizia que estava fazendo auxílio emergencial, que estava diminuindo impostos. Pois é, quando o presidente Jair Bolsonaro propôs aqui, o presidente Arthur Lira, junto com o presidente Pacheco e todos esses deputados aqui, votamos e foi aprovado, eis que eles entram no STF contra a medida. Eu acho isso muito ruim. Pessoas que falam tanto em democracia, quando o Congresso se reúne, discute, vota, isso para ajudar as pessoas. Aí vem as mesmas pessoas que provocaram esse caos entrar contra a medida. Sim, que provocaram esse caos. Porque o fecha tudo foi proposto e feito pela maioria dos governadores e de boa parte dos prefeitos. Obviamente que teve sim a autorização da maioria, da grande parte da maioria dos ministros do STF. E aí a defesa, a corte diz, não, mas era a decisão pela tripartição dos poderes. Ora, minha gente, no momento de exceção, no momento de fome, no momento de desespero, você não fica olhando filigranas da lei. Tanto é que para revogar a garantia que os brasileiros têm dos seus direitos de ir e vir, não pensaram nisso. Qualquer prefeito de qualquer corrutela do Brasil podia declarar estado de sítio. E o estado de sítio, a Constituição diz, ele só pode ser decretado pelo presidente da República ou autorizado pelo Congresso Nacional e ouvido o Conselho da República. Não, qualquer prefeito podia decretar sem ouvir nem a Câmara Municipal. Mas tudo isso foi relativizado. E agora o que me dói muito é saber que foi constituída uma comissão para estudar o que foi votado aqui. Do que serve então o parlamento brasileiro? Só mais 30 segundos, presidente. Do que serve então esse parlamento com 513 deputados, 81 senadores? O que se vota aqui não vale mais nada. 2 vezes nós votamos a questão do voto impresso, relativizaram. Agora nós votamos aqui a questão do ICMS, sendo que estados cobravam até 33% num litro de combustível, de impostos. Aí o cara entra ali, nós vamos formar uma comissão, e o ministro tem todo o direito. Entraram, provocaram, mas que é um absurdo, é. Ministro da Educação baixa uma portaria. Ministro do Trabalho baixa uma portaria. Aí a rede, né, que eu não consigo entender como é que tem tanto recurso para ter tanto advogado, a rede vai no Supremo, né, em regra a rede, e propõe uma medida ali para derrubar a portaria. E o Supremo, que, salvo o melhor juízo, nunca teve uma atuação de governar, porque aí não a gente tem que dividir o que é ativismo judicial do que é o Supremo entender que pode governar, tá? Então, o ativismo judicial, ele acontece quando o Supremo interpreta a lei de uma maneira muito elástica, interpreta a Constituição de uma maneira muito elástica, né? A gente pode dar N exemplos aqui. Agora, o que está acontecendo recentemente não é ativismo judicial, entendeu? É algo diferente, é algo muito perigoso, pois é o Supremo governando, entendeu? Então, assim, Supremo analisou o caso Elvanger, né? E estendeu o conceito de racismo, e num segundo momento estendeu racismo para a homofobia, criando um tipo penal. Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, sobretudo porque tem a ver com criação de crime, tá? O Supremo está analisando ali uma ação do PSOL para, eventualmente, legalizar o aborto e ter como um procedimento realizado no SUS, né? Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, em especial porque você está lidando com direitos fundamentais, porque todo indivíduo tem direito a nascer, tá? Mas o que a gente está vivendo hoje é algo completamente diferente.
é a corte governando. Porque quando você tem, né, um presidente, um grupo de ministros baixando normativas nada exageradas, e outros partidos políticos que não conseguem eleger quadros, que não conseguem fazer o debate dentro do ambiente, né, do legislativo, impugnando por medidas judiciais, e reiteradamente ministros do Supremo, em decisões monocráticas, derrubando ações de ministros e do próprio presidente da República, aí não é ativismo judicial, aí é governo. Então, é importante a gente explicar isso, né, para os cidadãos, para os próprios críticos da atividade do Supremo, porque eu percebo muita mistura nessas críticas, né? E se a gente não deixar isso muito bem explicado, fica difícil da gente combater esse movimento, que eu vejo como um movimento perigosíssimo para a própria democracia. Né? Veja aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Existem algumas situações em que parlamentares vão ao Tribunal de Justiça, seja para questionar aprovações no âmbito da Assembleia, alguns questionam modalidades de votação, houve decisões do TJ que eu já critiquei por entender que eram, vamos dizer assim, alguma modalidade de interferência na atividade do Legislativo, porém, né, não existe uma situação do TJ que se equipare à atividade do Supremo. É muito comum o TJ dizer, olha, isso é do âmbito do Legislativo, quando encerrar a discussão lá, eventualmente podemos avaliar, num caso concreto, a incidência da lei. Não existe essa gana, né, do TJ governar São Paulo. Quantas vezes a oposição questionou um ato de um governador aqui de São Paulo, situações que eu mesma, vamos dizer assim, era contrária à decisão do governador. Como sou, né, sou muito crítica às muitas decisões que o João Dória tomou aí ao longo do seu mandato, e o Rodrigo Garcia vem seguindo igual, né? Eu sou muito crítica, mas o TJ tem esse cuidado, né, de não governar, vamos dizer assim, no lugar de quem foi eleito governador, de quem foi eleito deputado, e o Supremo não está tomando esse mesmo cuidado. Penso eu que isso esteja acontecendo por ser um governo de direita, um governo Bolsonaro, né? E é muito evidente que o Bolsonaro é persona não grata ali dos ministros, né? Porque não aconteceu isso no governo Temer, não aconteceu isso no governo Dilma, não aconteceu isso no governo Lula, né? E eu acredito, obviamente, que se eventualmente o ex-presidente vier a ser eleito, que não é impossível, é bom que os direitistas estejam conscientes disso, que se o ex-presidente Lula for eleito, o Supremo não vai proceder dessa forma. Eu acredito que isso não vai acontecer. Então, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no país, né? Não tem precedentes.